Fala aí galera, tranquilidade, sou matemático Luciano. Continuando no tópico de logaritmo, agora veremos mudança de base. Dado um logaritmo, como já foi visto em vídeos anteriores, logaritmo dado uma base A positivo e diferente de 1 e logaritmando B positivo. Sendo que eu preciso fazer uma mudança nessa base, né? Vou ser bem mais rápido possível. Então, eu quero transformar esse mesmo logaritmo na base A de logaritmo do B para um outro logaritmo numa nova base. Então, vamos supor que eu quero sair da base A e ir para uma base C. Então, eu vou sair da base A, eu quero ir para uma base C. Como eu faço isso? Isso vai virar uma razão, uma fração, uma divisão de dois valores. Então, o logaritmo na base A de logaritmando B, então a nova base é C. Então, tanto no numerador e no denominador, teremos o logaritmo na nova base, C, que por definição também tem que ser positivo e diferente de 1. E agora, quem será o logaritmando do numerador e desse denominador aqui? Então, o logaritmando daqui passa a ser o logaritmando do logaritmo original e o logaritmando do denominador é a minha antiga base. Então, tendo logaritmo na base A de logaritmando B, quando eu quero mudar isso para uma nova base, nesse caso aqui, base C, por definição de logaritmo, essa base também tem que ser positiva e diferente de 1. Então, será logaritmo na base C de logaritmando B sobre logaritmo na base C de logaritmando A. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor, tenho um logaritmo na base 11 de logaritmando 7. Aí, supondo que eu queira passar da base 11 para a base 2. Então, olha, base 2. Logaritmo na base 2, no numerador e no denominador. 7 vai ser o logaritmando de cima e 11 aqui. Luciano, e se eu quisesse passar da base 11 para a base 8? Sem problema. Manter a mesma estrutura, olha. Mesma coisa. Luciano, mas se eu quisesse passar para a base raiz de 3? Sem problema também. Raiz de 3 na base, raiz de 3 na base. E é assim que a gente faz. E dependendo de problemas que a gente venha a trabalhar mais adiante, sabendo os valores pré-determinados fica muito mais fácil. Lembrando o seguinte, dependendo do que a gente for trabalhar, às vezes já tem uma informação dada e a gente quer calcular um logaritmo numa determinada base. Então seria interessante passar para a base inicial já dada e substituir com os valores das informações e também, caso seja necessário, utilizar também até algumas propriedades operatórias e até também algumas consequências da definição que já foram estudadas. Por exemplo, vamos supor aqui, olha, que eu tenho log na base m de logaritmando P igual a 5. E log na base M de logaritmando Q igual a 12. Repara que esses dois logaritmos, ambos estão na base M, né? Aí vamos supor que a gente queira trabalhar algum tipo de situação-problema e precise saber substituição de valores. Vamos supor então que eu queira calcular o log, por exemplo, na base P de logaritmando Q. Então eu já tenho isso aqui como dados iniciais. Log na base M de logaritmando P igual a 5. Log na base M de logaritmando Q, afirmando aqui que é igual a 12. Sendo que os dados iniciais estão sendo dados com log na base M. Mas o que eu quero calcular é o log na base P
de logaritmando Q. Mas qual é a base que eu tenho, Luciano? Não é M? Então eu vou fazer uma mudança de base. Eu vou transformar esse logaritmo na base P para a base M. Então, olha, vai abrir aqui uma fração, log na base M de logaritmando Q, e aqui log na base M de logaritmando P. Mas sendo que a gente não tem essas informações aqui, logaritmo na base M de logaritmando Q não é 12? Então aqui é 12. Logaritmo na base M de logaritmando P, olha, é 5. Então é uma forma também da gente poder trabalhar isso. Vamos aqui pegar um outro exemplo. Em vídeos anteriores já até trabalhamos log de 2, log de 3, né? Vamos voltar também, dependendo do que a questão queira, pode até dar uma pequena alteração. Porque quando a gente trabalhou até log de 2 e de 3, a gente trabalhou até a quarta casa decimal, mas a gente pode aproximar da terceira ou da segunda, vai depender muito do problema. Vamos supor então que log de 2, aqui eu vou querer usar só 0,30. E log de 3, vou aproximar para 0,48. Só por questão de aproximação mesmo. Então repara que log de 2, 0,30, log de 3, 0,48. Pode acontecer isso também. Vai depender do problema e da aproximação que seja pertinente e adequada para a questão abordada. Aí vamos supor que queremos calcular log na base 2 de logaritmando 3. Sendo que o logaritmo dado está na base 10. Já que não tem base, a base é 10, tá? Foi falado isso em vídeos anteriores. Mas sendo que o logaritmo aqui, olha, tá na base 2. Então, como a gente já tem informações no logaritmo na base 10, vou fazer uma mudança de base. Vou transformar o logaritmo da base 2 para a base 10. Para a base 10 vai ficar log na base 10 de 3. Eu posso botar o 10 explicitamente ou simplesmente omitir. Sobre log, logaritmo na base 10 de logaritmo de 2. Sendo que temos essas informações aqui. Log de 3 está me afirmando que é 0,48. Sobre log de 2, 0,30. Aí é uma divisão com os dois termos aqui, com a mesma quantidade de casas decimais. Então isso aqui, olha, se você quiser, para facilitar, corta 0,0, é a mesma coisa que 48 30avos, fazendo os cálculos aproximadamente 1,6. Então, log na base 2 de logaritmo 3, utilizando o recurso da mudança de base, com valores até aproximados, tá? Ficou em torno de 1,6. Quando a gente usa na calculadora, digitando esses dois valores aqui numa calculadora científica, hoje em dia qualquer Android, né? Os celulares hoje em dia todos têm a função calculadora científica. Se vocês usarem esse cálculo aqui, não vai dar 1,6, vai dar 1,58 e uma infinitude de valores. Mas por aproximação aqui, só para poder facilitar cálculo, para a gente poder entender melhor aqui o que a questão está pedindo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos supor agora que a gente queira fazer um produto, né, de vários logaritmos com bases diferentes. Mas olha a sequência que vai acontecer aqui. Por exemplo, olha, log na base 2 de logaritmo 3 vezes log na base 3 de logaritmo 4 vezes log na base 4 de logaritmo 5. Vamos manter essa sequência. Repara que da base para o logaritmando está sempre dando uma diferença de uma unidade. Aí vamos supor que a gente queira calcular até vezes log na base 2047 de logaritmando 2048.
Mas, Luciano, como a gente vai fazer esse produto dessa forma? É simples. Repara que a menor base aqui é 2. Vou transformar todo mundo aqui, olha, fazer a mudança de base para base 2. Aqui, por exemplo, log na base 2, já está na base 2? De logaritmo do 3 vou manter. Vou transformar aqui na base 2 também, vezes, aí aqui vou abrir, olha, log na base 2, 4, log na base 2, logaritmo do 3. Vezes, mesma coisa aqui, ó. Logaritmo log na base 2 de logaritmo do 5, vezes logaritmo log na base 2 de logaritmo do 4. E assim sucessivamente, até chegar log na base 2 de logaritmando 2048, log na base 2 de logaritmando 2047. Agora repara o seguinte. Repara, olha, esse termo com esse, olha, todos estão se multiplicando. Repara que esse é igual a esse. Então, pela definição, né, de divisão, um valor dividido por ele mesmo se anula, acaba dando 1. Aí repara, olha, esse anula com esse. Repara que esse também são iguais. Esse vai ser igual ao outro termo que está aqui. E esse termo aqui, olha, vai ser igual ao termo que já está aqui. Olha o que sobrou. Na realidade, sobrou log logaritmo na base 2 de logaritmando 2048. Então vamos lá. Vamos até utilizar propriedades já estudadas em vídeos anteriores, tá? Fatoração pura. Log na base 2, 2048 pode ser escrito como 2 elevado a 11. Já vimos essa propriedade. Logaritmo na base 2, o logaritmando é 2 elevado a 11. Repara aqui, a base do logaritmo e a base da potência do logaritmando são iguais. Então, dá 11. Então, esse produto todo aqui, olha, dá 11. Então, é uma forma também da aplicação da mudança de base do logaritmo. Vamos fazer mais um outro exemplo. Em relação, novamente, temos aqui um logaritmo dado uma base, em um logaritmando. Vou mudar essa base para uma nova base, a gente utiliza essa relação. Né? Pegar mais um exemplo para ficar mais interessante, para a gente poder compreender também. Sabendo que log, novamente na base m, de p igual a 19. E log na base m de q agora vai ser 6. Vamos agora trabalhar aqui, olha, usando a mudança de base, para usar até as propriedades já vistas, né, em momentos anteriores. Então, vamos calcular então log, por exemplo, de p ao quadrado, e o logaritmando, vou colocar q elevado a 7. Vamos ver o que acontece aqui então. Repara que os logaritmos iniciais aqui estão sendo fornecidos com a base m, mas sendo que eu quero calcular na base p ao quadrado. Não tem problema. Vou fazer novamente a mudança de base, vou passar todo mundo para a base m. Então, olha, vai ficar logaritmo na base m de q elevado a 7 sobre logaritmo na base m de p ao quadrado. Aí repara que, por definição, que a gente já trabalhou nas propriedades operatórias, logaritmo de potência vira fazer um peteleco, dá para fazer a propriedade do produto, do expoente, do logaritmando, pelo logaritmo restante.
Então aqui, pelo peteleco, eu jogo 7 para frente, vezes log na base m de logaritmando Q. Sobre, mesma coisa aqui, ó. 2 que multiplica log na base m de logaritmando P. Repara que esses dois logaritmos têm aqui informações preciosíssimas. Então aqui vai ficar 7 vezes logaritmo na base m de logaritmando Q é 6. Sobre 2 vezes logaritmo na base m de logaritmando P é 19. Então, fazendo os cálculos aqui, temos 7 vezes 6, 42, sobre 2 vezes 19 dá 38. Dá para simplificar tanto 42 e 38 por 2. 42 por 2 é 21. 38 por 2 é 19. Então, dados esses logaritmos, ao calcular esse logaritmo, utilizando a propriedade da mudança de base, temos 21 e 19 avos. Em relação a esse logaritmo, vamos ver agora aqui uma propriedade fundamental de uma mudança de base, utilizando o logaritmando com uma nova base. Então tem aqui, olha, logaritmo da base A de logaritmando B. Mas sendo que base A logaritmando B. Eu quero fazer uma mudança de base. A nova base agora vai ser o logaritmando B. Então, por definição, temos log na base B de logaritmando B sobre log na base B agora de logaritmando A. Pela consequência da definição, log na base B de logaritmando B, ou seja, quando a base e o logaritmando são iguais, dá 1, sobre log na base B de logaritmando A. Então, na realidade, se a gente for fazer a igualdade aqui, olha, log na base A de logaritmando B é igual a 1 sobre, ou seja, o inverso do logaritmo na base B de logaritmando A. Como aqui, no caso, é denominador, e utilizando regra, né, fundamental da proporção, então eu tenho que log na base A de logaritmando B vezes log na base B de logaritmando A vai dar sempre 1, respeitadas as condições de existência que já foram definidas. Então, aqui já não vai ter mais problema. Já que foram definidas, a gente pode trabalhar à vontade aí. Então, na realidade, quando você faz a mudança de base, né, da base inicial para a nova base, que é o logaritmando do logaritmo inicial, ou seja, acaba dando o inverso, né, do logaritmo. Você fez só a troca da base com o logaritmando. É interessante isso. Então, esse produto, log na base dada de um logaritmando vezes o logaritmo agora na base da anterior e o logaritmando anterior é a base anterior, dá 1. Sempre. Então, por exemplo, olha, log na base 3 de logaritmando 5 vezes log na base 5 de logaritmando 3, olha o que acontece aqui. Dá 1. Então, olha, repara que você fez a troca das posições, então já pode utilizar isso diretamente, sem problema nenhum. Mais um outro exemplo aqui, olha. Log na base 2 de logaritmando 11 vezes log na base 11 de logaritmando agora, vou colocar aqui, olha, 16. Pô, mas Luciano, não tá a mesma coisa. Esse 11 é igual a esse 11, mas esse 2 é diferente do 16. Mas vamos então fatorar, decompor, escrever o 16 na forma de uma potência de base 2. Então aqui eu tenho log na base 2 de logaritmando 11 vezes log na base 11, o 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4.
Aí aqui eu tenho, vou apagar aqui só para a gente poder ganhar mais espaço. Aqui eu vou ter então, olha, log na base 2 de logaritmando 11 vezes, aqui rola um peteleco. Vai vir para frente. Pode ir para frente, pode até vir mais para cá também, problema nenhum. Vezes 4 vezes log na base 11 de logaritmando 2. Então, olha, é um produto de três coisas aqui, de três valores. Dois fatores, aqui no caso, estão expressos em forma de logaritmos. E um fator é um número natural qualquer aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? Posso até jogar aí para frente. 4 vezes log na base 2 de logaritmando 11 vezes log na base 11 de logaritmando 2. Repara aqui agora, olha o produto desses dois logaritmos aqui. Então, repara que as posições das bases e dos logaritmandos, né, se intercalam aqui. Então, nesse caso aqui dá 1 diretamente, isso aqui tudo dá 1. Então, eu tenho 4 vezes 1, resposta final 4. Então, é mais uma aplicação também da mudança de base. Então, dado então, só para a gente poder finalizar aqui, ó, dado um logaritmo, numa base A de logaritmando B qualquer, só para a gente poder reforçar esse último caso. Aí você fez a mudança de base, fazendo a nova base seu logaritmando aqui na original. Então, ficou logaritmo na base B de logaritmando A. Repara, quando você faz esse produto e tem essa troca de posição de valores, respeitando as condições de existência, sempre será 1. Então, podemos usar isso diretamente também para adiantar um pouco, né, os nossos cálculos aqui sem precisar fazer contas muito excessivas, usar às vezes até propriedades desnecessariamente. Vai chegar no resultado? Vai chegar, mas só vai perder um pouquinho de tempo. Então, podendo usar as propriedades, né, com responsabilidade e sabendo aplicar cada caso, no final dá tudo mais certo. Tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade. No próximo vídeo a gente se encontra. Fui!